Boa noite, Charles aqui mais uma vez, canal Bíblia Sagrada. Agora voltando ao estudo do Evangelho de João, a gente vai começar o capítulo 2. Antes disso, se inscreve no canal, deixe o seu like, dá o conteúdo, compartilhe e, como eu sempre falo, pegue o trecho, estude, analise as escrituras, para que você sempre esteja no caminho da verdade. Então a gente terminou, contando um pouco a história do início aqui, da caminhada de Cristo. Claro que isso aí a gente não conta, desde que nem Lucas conta, a cronologia, A gente começou já no início aqui, João Batista, ele sendo encaminhado ali, com João Batista. Então ainda a gente não tem a história dele no início, Conta um pouco a história dele, o nascimento dele, contra a família dele, conta o início ali com os pais, João Batista, Então a gente está um pouco à frente, na cronologia bíblica. Então a gente vai contar um pouco dessas histórias que a maioria delas, essa parte íntima da vida de Jesus, só tem no Evangelho de João, que nem esse primeiro milagre, demonstra a glória dele ser o Messias, ungido, o Filho de Deus. A primeira acontece aqui em Canaã, da Galileia. Tá? Então a gente vai contar vamos estudar essa parte, do capítulo 2 do Evangelho de João. Então tá, 3 dias depois, esses 3 dias depois daquele acontecimento, do encontro com Natanael, ali, se passaram 3 dias. E aí aconteceu essa parte do casamento aqui. Então 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus lhe respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou." Então sua mãe disse aos atendentes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: "Enchei de água as talhas", e eles a encheram completamente. Então lhes disse: "Tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa." E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: "Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho." Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Tá bom, então aqui é um relato, depois do relato de Natanael ali no encontro com ele, seus discípulos, ex-discípulos de João, tá? Se passaram daí 3 dias, E assim houve essa história, esse momento da história de Jesus, E teve um casamento em Canaã da Galileia, tá? Que era mais ou menos meio perto da onde morava Jesus, que é perto de Nazaré. E a mãe de Jesus estava ali, né? A
mãe também, né, a família, tanto Jesus, né, e os discípulos também foram convidados, né, ao casamento. Aqui, né, foram a maioria dos discípulos, né, e a mãe de Jesus não conta um pouco, não fala de José, né, a gente não tem muito saber de José, o que a gente sabe é que José, ele faleceu antes da crucificação de Jesus, isso a gente sabe, tá? Então, não sei se foi depois que Jesus ficou um pouco adulto, não tem muito a história, né, de quanto tempo viveu, mas o que dá a entender é que Jesus já era adulto quando José morreu. Tá? Então Maria, mãe de Jesus, era uma viúva. Então eles foram convidados, né, para esse casamento, né? Só que no meio desse casamento, né, que era, eles tinham a bebida comum ali, né, do Oriente ali, né, daquela parte dos judeus ali, né, eles cultivavam bastante vinho, uvas, né, bastante uvas, vem as melhores, que dá para dizer assim, o cultivo de uva é bom lá, porque quente e frio, né, se dá para dizer assim, né, de dia quente, de noite frio, né, então é bem boa o cultivo, a uva de lá. Acho que até hoje eles fazem isso, pelo que eu entendo. Então era o vinho, tá? Um vinho, um suco, né? Não era, se dá para dizer assim, alcoólico, mas era um vinho, um suco, né? Então eles eram mais ou menos o que estava dando a festa ali, o casamento, os familiares, que a maioria quem dava era o noivo, né? Então isso era bem cultural, né? Bem cultural, se dá para dizer assim, entre as famílias, né? Até hoje é isso. O Oriente Médio, tá? Entre os judeus também, enfim, né, uma cultura deles. E então tu imagina, e o que dá a entender é que mais ou menos a mãe, dá para entender, né, Maria conhecia, participava ali desse contexto, né, desse casamento, até porque eles foram convidados, né? Então o que dá a entender é que ela participava ali de alguma forma, né, entre o contexto do casamento. E isso seria meio que vergonhoso, uma desgraça, se dá para dizer assim, nesse contexto de faltar o vinho. Então, o que dá a entender que não sei se eles eram bem financeiramente, o familiar, né, o rapaz que ia casar, não sei, mas que dá para entender, não tinha vinho até o final e acabou. Então tu imagina, né, na metade da festa, enfim, acaba a bebida, né? Ia ser uma vergonha isso, né? Então para eles, o contexto, enfim, seria vergonhoso, né, uma pessoa, a minha filha casando com uma família assim, né, que não consegue prover, né? Tão complicado. E aí Maria saiu ao socorro, pedindo auxílio, né? Como se fosse uma ajuda para Jesus, né? E dizendo, olha, eles não têm mais vinho. O que dá a entender desse e a gente só vê mais ou menos esse tipo de conversa entre Jesus e a mãe dele. A gente não vê mais conversas assim entre eles, né? Certo? Mas aqui a gente consegue entender qual era a missão de Jesus. A gente consegue ver a distinção do que ele já sabia. Então ele começou a distinguir isso, separar, né? E isso depois mais pra frente vai ser bem mais claro isso. A intenção dele, né? A vida que ele vivia. Certo? Então a gente vê a resposta dele. Tipo assim, mulher, que tem eu contigo? Tipo assim, o que esse assunto tem a ver comigo? Claro que o texto diz mulher, muitos olham como um sentido meio arrogante, alguma coisa assim. Só que naquela época, quando falava mulher, se você é no sentido da palavra mulher, é no sentido mais de sensível, né? Mulher delicada, enfim, é mais ou menos nesse contexto que a mulher era vista. Quando você falar mulher, não é uma falta de respeito.
Bem pelo contrário, é uma forma de carinho, de apreço. Então a gente vê ele falando, o que eu tenho que ver com isso? Vamos supor, né? Tipo assim, a minha missão não é essa. Eu não tô aqui para isso. Essa não é a minha missão. Tipo assim, mais ou menos isso, né? E até a gente vê o resultado daquilo que ele fala. A minha hora ainda não chegou. E é interessante que a gente vê em outros trechos nos evangelhos falando, né, um ponto, quando Jesus foi na sinagoga, ele leu aquele trecho de Isaías, né, e aí ele fala, esse trecho se confirmou agora. Eles levam ele para fora e iam apedrejar ele. E aí o que o trecho diz lá? Né, que ainda não era chegada a hora dele. E tem um outro momento, eu acho que é na parte da crucificação, acho que se eu não me engano, e aí ele fala, agora chegou a hora e já está tudo tipo confirmado. Então a gente consegue entender qual é o significado dessa palavra, né? E ainda não tinha chegado o tempo dele começar a se manifestar, no sentido de quê? De mostrar que ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. E é legal que os sinais era para demonstrar isso. Né? E até a gente vê que o motivo de João escrever o Evangelho era esse motivo. Mostrar realmente Jesus, ele é o Filho de Deus e que Deus estava agindo por intermédio dele. Eles tinham união, comunhão. Né? E assim demonstrando, confirmando também as Escrituras, né, que Deus dava testemunho disso. Jesus mesmo falava que Deus dava testemunho dele. Não só através dos milagres, mas também naquilo que as escrituras do Antigo Testamento demonstravam que estava acontecendo, né? Através dos salmos, dos profetas, né? E a lei de Moisés. Então, ainda não é chegada a hora. Só que é interessante que mesmo assim Jesus, daquele momento que parecia de uma coisa que... É legal que Jesus fez muito isso. Uma situação que parecia, no sentido humano, era só um suco, era só ajudar e, enfim, ia acabar com aquela situação. Né? Só que é legal que Jesus ele transforma aquele momento num momento espiritual, um momento realmente demonstrando a missão dele. Ao contrário daquilo que a mãe dele imaginava. Então, a gente vê muito isso na caminhada de Jesus. Ele pegar situações e transformar aquilo em momentos espirituais. Trazendo as coisas espirituais, trazendo para a missão dele. É legal isso, graças a Deus. Isso nos ensina bastante, né? Tanto nas nossas conversas, nas nossas situações, né, do dia a dia. Trazer situações para as coisas espirituais, para aquilo o qual a gente é chamado a ser luz. E Jesus, em momentos, ele trazia as coisas para a luz. Né? E é legal um momento desse. Né? Então, ele realmente faz, né? E aí, Maria diz, olha, disse aos atendentes, fazei tudo o que ele vos disser. Só que é interessante que eu queria só trazer um ponto à mente. É legal que lá em Lucas 2 a gente vê momentos que Maria guardava as coisas e ela via coisas diferentes. E realmente ela já sabia, porque ela viu um anjo, certo? Ela viu um anjo declarando que uma mulher virgem é uma coisa impossível, é um milagre, e um anjo aparecer e ela se tornar grávida e dizer que o filho dela ia ser o Filho de Deus. Então ela já tinha uma ideia das coisas, certo? Mas é interessante que lá em Lucas 2, no momento que Jesus está na manjedoura, ela tinha recém ganhado o filho, enfim, aparece lá os 3 magos, né? E mais pastores, enfim, que eram guiados por anjos, aqui no contexto de Lucas 2 fala isso, né? E vão lá reverenciar ele. E Maria fica olhando para aquilo admirada. E é legal que o versículo 19 fala, que é Lucas 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas mediante sobre elas
na mente dela. Ela recordava essas coisas. Ela gravou as coisas que estavam acontecendo. Né? E no versículo 51 do mesmo capítulo, fala a mesma coisa. Que é quando eles encontraram ele lá no templo. Esqueceram ele, enfim, porque ele ficou lá conversando com os líderes, né, religiosos, enfim, ensinando eles, né? E eles encontram ela, né? E ele fala da missão dele, né? Eu tô na casa do meu pai, é aqui que eu tenho que estar. Essa é a minha missão, né? E é legal que ele já jovem, que é 12 anos, né? O que dá a entender na cultura judaica, só poderia ir no templo a partir dos 12 anos. E junto nas festas, enfim, que tu era mais adulto, não tinha perigo. Até porque uma criança não entendia muita coisa, né? Então eles só levavam pela cultura, né? Quando tu tivesse 12 anos. Eles levavam, aí tu começava a participar, né, do templo, das festas, enfim. E faz sentido isso, né? Tu ter um pouco de discernimento. E Jesus tinha muito mais que isso. Então, legal isso. Então, no versículo 51 vai dizer: ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Beleza? Então a mãe disse, fazei tudo o que ele vai dizer. Então o que dá a entender, Maria ela já tinha uma noção do que Jesus era, quem ele era, o que ele poderia, né, fazer, enfim. Então fica contigo a responsabilidade. E no versículo 6, perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para o quê? Para purificações dos judeus. É interessante esse ponto, que quando tu vai abordar esse tipo, cada ação de Jesus tem um significado, tem um ensinamento, tem um significado por trás, né? É interessante que essas talhas, que eram talhas de pedras, né, elas eram talhas de purificação. Só que ali era uma purificação de águas. E o que isso do Antigo Testamento. Só que o que Jesus veio trazer purificação pelo seu sangue, do qual simboliza o vinho. Então é legal isso, esse tipo de visão, de ver as coisas que Jesus fazia por trás, tem tudo um significado, um ensinamento do que viria espiritualmente falando. Não só uma água transformada em vinho, né? Claro que era um sinal isso, né? Mas por trás desse acontecimento. E é legal que em cada talha dessa era 80 ou 120 litros. Então tinha mais ou menos tinha 380 litros, tá? Mais ou menos isso, 380, 400 litros de água. Então era 400 litros de suco de uva, se dá para dizer assim, de vinho. Então Jesus ordenou, enche de água essas talhas. E eles encheram completamente, até a borda. E disse Jesus, tira agora um pouco e leva para o cara que organiza essa festa. Então foi um negócio tipo assim, surreal, certo? É na hora. Tu só põe, pronto, acabou, tá aqui, tá resolvido o problema. Então é o que Jesus faz. Jesus ele resolve. Não é que nem hoje em dia as pessoas do mundo religioso, né? Daqui um dia, vai ser daqui uma hora, não deu. Não. Jesus é agora e resolvia, né? Então é legal isso, demonstrar, né, o que Jesus veio nos trazer, né? Uma coisa definitiva e ele resolve. E eles levaram, né, o responsável pela festa, e eles assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou, e o trecho, né, João relata esse relato, e esse relato não tem nenhum dos evangelhos, é só aqui, tá? No Evangelho de João. E ele fala, água transformada em vinho. E isso ele não sabia de onde tinha vindo, simplesmente trouxeram. Embora os que atendentes eles sabiam o que tinha acontecido. Certo?
que haviam tirado água. E ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Então, tu vê que com Jesus as coisas se transformam. Tudo parece acabar, se desanimar, estar perdido. E na verdade não. Jesus, ele salva, ele resolve, ele transforma, deixa tudo espetacular, glorioso. E foi isso que parecia que ia acontecer com essa festa de casamento. E faltou vinho. E na realidade, o final com Jesus foi bem diferente. Foi glorioso, muito melhor que aquilo que eles esperavam. Então o noivo, a família do noivo não foi envergonhada. Então é legal isso, né? E ele fala, e é legal que só que muitas pessoas tentam argumentar nessa parte do versículo, né? A dizer que eles se embebedaram, eles já não poderiam mais sentir o gosto, enfim, certo? E só que realmente não foi isso que aconteceu. É legal porque naquela época, quando você tipo assim, é interessante isso. As pessoas que fazem degustação de vinho. E o que acontece? O vinho, quando tu toma muito ele, ou suco, até o suco da uva mesmo, né? Como ele é muito ácido, ele na língua tu cria por causa da substância da uva ácida, chega um ponto que tu não distingue mais o sabor, certo? E é legal que até os degustadores, quando eles experimentam, quando eles fazem esses testes, né, de vinho, o que eles fazem? Eles experimentam o vinho, depois eles vão lá e limpam o bocal, eles fazem uma limpeza, né, para depois degustar o outro vinho, para não mudar o gosto, né? Eles tomam água, parece, água, e depois eles provam um outro vinho. Parece que eles fazem isso, tem um processo, certo? Então, o que dá um sentido é mais ou menos esse o sentido, né? Que de tanto tu beber o vinho, chega no final da festa, eles faziam isso porque tu não distinguia mais o gosto. Aquele gosto do vinho bom ficou, de tanto tu tomar ele ficou no teu paladar. E quando tu tomava o de inferior qualidade, tu não distinguia. Não fazia essa distinção, né? Porque o teu paladar já estava já meio que anulou isso, né? A acidez do outro vinho, né? Só que aqui é diferente. O que dá a entender pelo relato, que o vinho, no grego, o vinho ficou bom, muito. Parece que no final o vinho ficou melhor ainda. Por quê? O que ele fala? Que o vinho, ele sempre põe o vinho bom no início e põe o ruim. Mas o vinho bom ficou até o final. E é legal que esse vinho que ele fala, esse suco, é um suco novo. Quando ele é feito na hora, ele não fermentou, ele não teve de transformar ele com o tempo. É como se ele fosse feito na hora. Puro, limpo. Então, é um gosto diferente. E dá a entender isso, né? Pelo relato e de como é produzido a uva. Enfim, né? O vinho, o suco. Beleza? Então, mas ele fala, tu guardaste até agora o melhor vinho. Como se fosse o melhor ficou pro final. Legal isso. E é legal que João ele retrata esse sinal como o início, né? Porque é interessante que ele fala, esse sinal. É interessante que os sinais na Bíblia era para identificar, mostrar alguma coisa. É um sinal. Ó, é tipo um barco no meio do oceano e você não está achando ele. Ele dá aqueles tiros de sinalizador, né? Ele está mandando um sinal que eu estou aqui. Mais ou menos isso, né? Então aquilo demonstrava um sinal de quem era Jesus.
ele era diferente, certo? Demonstrava que ele era diferente. Mas, para te saber quem ele era, não bastava só o sinal. Tu tinha que entender quem ele era, né? Crer nele só pelo um sinal, isso não identifica que você conhece ele e tem fé nele e vai ficar com ele até o final. E era isso que Jesus buscava. E é legal que o término do capítulo 2 vai mostrar isso, que Jesus não era, ele não confiava em todo mundo, porque era meio que uma fé superficial. E é legal que ele vai falar isso, né? O trecho vai mostrar isso, tá? Então o sinal em Caná e Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou assim o quê? A sua glória. Né? E os seus discípulos o quê? Creram nele. Só que esses discípulos que estavam com ele, eles viram um sinal. Só que eles sabiam quem Jesus já era. Eles só viram uma comprovação daquilo que eles acreditavam. Agora, as pessoas que creram só nos sinais dele, sem crer quem ele era, é diferente. Mas aqui os discípulos não. Os discípulos estavam com ele, Natanael, Filipe, né? Esses discípulos, João, eles sabiam quem era Jesus. E isso pelo quê? Pelas escrituras. Foi isso que a gente leu no início do capítulo 1 de João. Né? Eles acreditavam que Jesus era o Messias por causa da lei e os profetas, os salmos. Né? Então eles estavam baseando nas escrituras, né? Porque Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Mas agora eles fez. Então esse sinal só aumentou mais a fé deles, que eles já tinham em Jesus. Né? Então é legal isso. Depois disso ele desceu assim, foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos. E é legal que aqui ele fala seus irmãos. Muitos dizem que Jesus não tem irmãos, né? A Igreja Católica, ela não acredita nisso, porque fala que Maria era virgem. Na verdade, ela era virgem quando Jesus nasceu, depois ela teve filhos, né? Enfim, né? Com José. Então ele teve filhos, né? Irmãos e irmãs, né? Até tem outros textos que falam isso. Então estava a mãe dele, que era a viúva, e a sua família. A família de Jesus desceu até Cafarnaum, que é onde que eles moravam. Onde que eles estavam indo lá, se concentravam, né, em Cafarnaum. Então, os seus irmãos e os seus discípulos. E eles ficaram ali, o quê? Alguns dias, certo? Até a Páscoa. Tá? É interessante que aqui, Cafarnaum, ela é o que dá a entender quase no nível do mar. E ali, Caná da Galileia era bem mais alto, né, que Cafarnaum, tá? Essa região. Então tá. Então, aproximando-se assim a Páscoa dos judeus, né? É legal que esse relato conta, né, nos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas conta esse relato. Então, aproximou a Páscoa dos judeus e aí Jesus o quê? Subiu para Jerusalém. Certo? Então, todo homem tinha que ir para Jerusalém. Todo homem, quando tinha Páscoa, tinha obrigação de ir para Jerusalém. O homem de todas as nações, judeus espalhados, tinham que vir, comparecer. É interessante que agora Jesus encontra no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, além dos cambistas ali sentados. Então tu imagina, Jesus, o Filho de Deus, olhar a casa do pai dele totalmente corrompida e deturpada. Tipo assim, imagina tu ter o teu pai, certo? Saindo um pouco do contexto de Jesus, tu ter na casa do teu pai, tu ama, né? E tu chegar lá, a casa dele tá invadida, né? Ou enfim, pode ser pelos teus irmãos, né?
e tu vê aquela casa totalmente em festa, bagunça, imoralidade, do que um filho fiel a seu pai, né? Confiou ele a casa a você, como que você reagiria? É interessante isso. E realmente foi isso que Jesus fez. E ele ficou totalmente indignado com isso. Porque realmente a casa do pai dele, que nem ele diz, é uma casa de oração. Realmente, é porque ali quando... É interessante que essa parte do templo, onde vendiam bois, ovelhas e pombas, era a parte onde ficava o pátio dos gentios. Então a parte dos gentios era um ponto de comércio, de ganhar dinheiro, de trocas de dinheiro, até porque vinham pessoas de outras nações, então só que eles não aceitavam o dinheiro das outras nações. Eles aceitavam o dinheiro deles, porque eles não queriam dinheiro corrompido, se dá para dizer assim, para botar no templo. Só que é irônico que o dinheiro que os judeus usavam era um judeu que tinha um símbolo pagão, né, que era uma moeda que eles usavam na época. Tinha um símbolo pagão atrás. E eles usavam. Então parece meio irônico isso. Né? Mas enfim, então tinha que ter cambistas para fazer essa troca de moeda, né? E até porque as pessoas vinham de longe. Né? Imagina tu viajar 3, 4 dias, tu levar um boi para lá, uma cabrita, né? Será que vai chegar lá limpa, sem doença, sem algum problema? Até porque a lei pedia que fosse irrepreensível, né, o animal. E eles traziam vários níveis de animal, né? Tanto do rico até o mais pobre, que é as pombas. Então eles faziam um negócio ali, ganhar dinheiro mesmo. Só que ali nesse lugar, onde que era reservado para os gentios, era um lugar para quê? Para aqueles que não eram judeus, eram prosélitos, né? Enfim, pudessem ali orar a Deus. Orar, meditar, vamos supor, né? Orando, conversando, louvando a Deus. Só que virou um lugar de comércio. Como hoje as religiões são. O mundo evangélico virou, o corpo de Cristo virou um comércio. Essa é a verdade. Entende? Um comércio. E aí o que Jesus fez? Que é o que cada discípulo desse mundo religioso evangélico deveria fazer. Ficar indignado. Ficar indignado com isso. Com tanta injustiça. Com tanta perversidade, imoralidade. Né? No corpo de Cristo. Ou no templo do Senhor. E Cristo, o que ele fez? Ele pegou uma corda, né, trançada, e saiu expulsando todo mundo do templo. Os bichos, ovelha, todo mundo empurrando dinheiro no chão, devorou tudo, sai. E é legal que ele cita um trecho, que é um trecho de Salmo. Então, disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E é interessante que ele cita aqui Deus como o pai dele. Então ele já está indicando as coisas, ele está falando que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Né? Esse aqui também, ó, que é o que está escrito, né? Em seus discípulos lembraram-se do que? Do que está escrito. É interessante, tá? E só refletindo um pouco nisso. Interessante que os fariseus, os líderes religiosos, eles não lembravam desses trechos. Eles não, como tu vê os levitas, né? Quando vieram interrogar João Batista. João Batista cita o trecho de Malaquias e eles nem se ligaram nisso. E é interessante que Jesus ele cita e os discípulos lembram do quê?
do que está escrito, que é Salmo 69, 9. O zelo pela tua casa me consumirá. Então é um trecho messiânico. Então os judeus protestaram, perguntando: que sinal nos mostra como prova de autoridade para fazer isso? Sabe, é interessante que os judeus, eles pediram o quê? Um sinal. Só que o interessante é que eles não conseguem olhar para aquilo como um sinal. Certo? Por quê? Porque eles veem aquilo como uma afronta. Porque eles que são líder, eles que comandam. Entendeu? É como hoje o mundo religioso, né? O mundo evangélico, qualquer outro. Se tu se proclamar alguma coisa, tu vindicar alguma coisa, né? As pessoas não vão olhar aquilo como um motivo de pensar, de refletir, né? O que está acontecendo. E tu, né? Como eles deveriam ter feito. Como foi o resultado dos discípulos? O que os discípulos fizeram? Com humildade, eles lembraram o quê? Da Escritura. Por que os judeus não fizeram a mesma coisa? Os líderes. Por que eles não lembraram de Salmo 69, 9? O zelo pela tua casa me consumirá. Porque eles realmente não eram filhos de Deus. Certo? Eles não liam as Escrituras. Eles não meditavam naquilo realmente. Eles só pensavam na sua glória, na sua autoridade. Diferente dos discípulos, que com humildade serviam a Deus e buscavam a verdade. E aí Deus o quê? Concedia a eles. Não era como os judeus que tinham um coração duro. Por isso que eles não conseguem enxergar. Por isso que hoje o mundo religioso não consegue enxergar. Porque tem um coração duro. Uma mente carnal. Que sinal nos mostra como prova da sua autoridade para fazer isso? Jesus respondeu. E é legal que, tu quer um sinal? E é legal que aqui eles estão falando em relação ao templo. Jesus respondeu: destrói esse santuário e eu o levantarei em 3 dias. É interessante que essa foi uma das acusações que eles prenderam Jesus. E foi os falsos testemunhos que deram contra ele, dizendo que ele destruiria. E na verdade não foi isso que ele disse. Ele falou: eu levantaria. Ele falou: destruir esse santuário e eu o levantarei. E é verdade, esse santuário estava sendo destruído por eles. Mas Jesus ia levantar um novo santuário, santo, justo e limpo. E seria assim o Deus verdadeiro. Ao contrário desse sistema que estava ali, ao contrário do sistema que está hoje. E ele fala: levantarei ele em 3 dias. É interessante isso, porque eu acho que no outro trecho Jesus vai se encontrar com Nicodemos, se eu não me engano. E é interessante que os fariseus, os líderes religiosos, eles não viam essa parte espiritual. Eles não... Porque isso aqui Jesus está falando de uma coisa espiritual. E é legal que Nicodemos, quando Jesus fala com ele dessa nova transformação que tem que ser, Nicodemos vai para a parte: um homem tem que nascer de novo de uma mulher, como é que vai ser isso? Mas Jesus fala, tipo assim, tu sendo um líder religioso, espiritual, tu já tinha que saber o que eu estou conversando, coisas espirituais, e tu não entende isso? É mais ou menos o que eles estão fazendo agora. Jesus está falando de coisas espirituais. E o que eles falam? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Certo? Só que o que eles estavam falando, depois o que eles reivindicam, é que, tipo, esse santuário que é nos outros evangelhos, né, vai dizer, esse santuário que levou 60 e poucos anos, acho que é 60 e poucos anos, acho, a ser construído, ou 40, não me lembro direito o tempo, certo?
mas demorou bastante tempo para ser construído. E tu vai me dizer que em 3 dias tu vai construir ele se a gente derrubar ele? Então é interessante que a mentalidade deles era totalmente não espiritual. Ao contrário dos discípulos, né? Que seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Eles não lembravam de nada que estava escrito. Eles pediam um sinal. E quando era dado uma referência espiritual, eles não entendiam. Tá. Mas o santuário ao qual ele se referia era assim o seu corpo. Então o João aqui está falando de uma coisa espiritual. Ele tá mostrando aquilo que era para eles entender. Né? Quando ressuscitou, e é legal que aqui João, dessa situação, João ele leva no futuro como aconteceu as coisas, como daí muitas coisas se esclareceu depois que, e é legal que realmente isso, né? Depois que Jesus ressuscitou, muitas coisas ficaram claras para os discípulos, eles entenderam muita coisa, e Jesus tinha avisado eles que realmente isso ia acontecer, eles iam lembrar coisas, eles iam entender coisas que até então era meio obscura, era meio... eles não entendiam. E aqui João, ele faz essa referência, né? Quando ressuscitou dentre os mortos, né, seus discípulos se lembraram disso. Ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia assim falado. Versículo 26. Encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. É interessante aqui, muitas pessoas, muitos judeus viram os sinais. Que é sinais? Sinais não são eles conhecendo Jesus. É um sinal que aponta para ele. Mas isso não quer dizer que o sinal demonstra que tu conhece ele. Era só um sinal que te diz o caminho. Ó, é esse aqui. Então o sinal, ele era só um caminho para te direcionar para Jesus. Mas isso não quer dizer que você conhecia ele. Você tinha fé nele. Ia ficar firme nele. Não. Né? É só um sinal. E é isso que Jesus entendia na mente dele, né? E é verdade. Olha o que ele fala. Muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava que eles dessem testemunho sobre o ser humano, pois ele bem sabia o que é ser o ser humano. Então Jesus, ele conhecia as pessoas, ele sabia com quem ele estava lidando, até porque Deus capacitou ele para ouvir as coisas, para entender até os pensamentos das pessoas. Mas ele entendia isso, que simplesmente um sinal não dizia que você realmente era fiel a ele. Simplesmente tu acreditou num sinal, mas isso não demonstrava que você era fiel enfim, conhecia realmente o Senhor. Diferente dos discípulos. Os discípulos, antes dos sinais, eles foram levados a Cristo como? Pela palavra. Então a palavra demonstrava que eles conheciam quem ele era. Simplesmente um sinal acrescentava mais fé para eles. Agora, diferente daqueles que iam pelo sinal. O sinal era só um caminho para levar para eles a conhecer o Senhor. Beleza? E é interessante que no capítulo 2, no final do capítulo 2, é isso que Jesus falou para Natanael. Olha o que Jesus vai falar para Natanael. No versículo 50. No versículo 46. No versículo 48, quando Jesus fala onde que ele estava, né, conhecia intimamente Natanael, Natanael fala, Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu é o que é um Messias. É isso. Os discípulos foram por um caminho,
pelas escrituras foram levadas ao Messias. Então isso é o quê? É um conhecimento de quem ele era. Simplesmente o sinal comprovava isso. Então tu já tinha um conhecimento de Cristo. Agora, o problema de tu ir por um sinal, que é o que Natanael não conhecia o Messias, o Jesus pela palavra. Ele for crer nele por um sinal. E agora é interessante a resposta de Jesus para ele. Ao que ele disse, o que ele disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas ainda maiores que essa. Então, e acrescentou: você vai ver muita coisa, você vai ver Deus atuando por intermédio de mim. Tá? Então esse aqui é o segundo capítulo, tá, de João, né, que a gente está estudando. Aqui dá o início, né, da caminhada de Jesus, os milagres dele, o ministério dele. E no capítulo 3, realmente é aquilo que eu tinha falado, né? Jesus fala do novo nascimento com Nicodemos. Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado, né? Vocês estudem, né? Deus possa estar abençoando vocês mais no conhecimento, né? Deus possa estar capacitando vocês mais e mais na graça do Senhor Jesus. O nosso grande Mashiach, Yahushua HaMashiach, do qual ele nos dá o caminho, do qual ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o nosso rei, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, do qual a gente, por intermédio dele, a gente pode ter a gente tem um perdão, a gente é transformado por meio da palavra dele, e assim poder servir o único Deus verdadeiro, né, que é o Deus e Pai dele, o nosso grande Yahuwah, santo e justo. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana, Deus abençoe a vida de vocês na graça do Senhor. Tá bom? Valeu, um abraço.